Gente, vocês lembram que o Toffoli determinou a acareação no caso do Master, mas depois ele recuou e aí ele mandou a Polícia Federal tomar o depoimento de todos os envolvidos antes, justamente para ter o que acarear depois, o que confrontar de um com o outro depois, e isso se fosse o caso mesmo de acarear? O problema foi que ele não botou isso no papel, vocês acreditam? Ele só transmitiu isso pela imprensa. É inacreditável, não é? Desde quando a decisão se fala pela imprensa e não no papel? Isso não existe. Aí, quando chegou a hora da audiência, a delegada da Polícia Federal, corretamente, a Janaína Palazzo, ela queria fazer a acareação com todo mundo, que é o que estava ali no despacho, ainda válido, do próprio Toffoli, assinado por ele. Mas o juiz auxiliar do Toffoli, o Carlos von Adamek, ele disse que ela tinha que seguir outro procedimento, que é aquele que estava na imprensa. Aí a briga foi instaurada e o Adamek teve que ligar para o ministro para que ele desse um despacho pelo telefone. Isso é inacreditável, dá uma olhada aqui, ó. Foi então que a Adamek ligou para o Toffoli e o ministro determinou por telefone que os depoimentos fossem tomados antes. Mas depois veio a situação mais complicada. O Adamek entregou uma lista de perguntas que a delegada deveria fazer para o banqueiro. Gente, isso causou uma revolta na delegada, que sentiu que a STF estava querendo fazer o seu papel, tomar o seu trabalho, estava conduzindo a audiência de acareação, o que é uma responsabilidade da Polícia Federal na fase do inquérito. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Depois, o Adamek entregou a Palazzo uma lista de perguntas que deveriam ser feitas pela delegada, o que fez com que ambos elevassem o tom do desentendimento. Ela afirmou que caberia à Polícia Federal conduzir o interrogatório e não ao STF. O Adamek então ligou novamente para o Toffoli, que ordenou que as perguntas fossem feitas como se fossem dele próprio. Gente, olha que coisa mais atípica. Tá tudo errado nesse caso. Olha, eu em 18 anos como procurador nunca vi um caso de depoimento na Polícia Federal que o juiz mandasse as perguntas. Ainda mais com esse desentendimento, com essa briga sem ele determinar no papel, ele querendo lá passar as perguntas, querendo que ela fizesse como se fosse dela quando eram dele. Toffoli está querendo conduzir esse caso claramente para um destino, para um resultado. Aí foi a vez da delegada passar a mão no telefone e ligar para alguém. E ela ligou para o Andrei Passos Rodrigues, para o chefe da Polícia Federal. E ele disse o seguinte aqui, disse que ela não podia fazer perguntas que não eram dela, a não ser que o ministro Toffoli consignasse, ou seja, registrasse em ata, colocasse no papel que aqueles questionamentos haviam sido formulados por ele e não pela delegada. E isso que acabou sendo feito. Gente, certíssima delegada. Porque se as perguntas eram enviesadas, se as perguntas tinham segundas ou terceiras intenções, não era certo que ela tivesse que assumir o eventual erro, o eventual direcionamento das apurações, como se fosse ela fazendo. E mais, esse trabalho de formular perguntas na hora de depoimento na polícia jamais é de juiz, sempre é da Polícia Federal. Isso que está acontecendo é esdrúxulo, é atípico, é uma vergonha, indica que tem algo errado por trás de tudo. Se ele quer fazer algo de errado, se o Toffoli quer errar, ele que arque com o ônus disso. Então, ó, palmas para a delegada. A gente precisa de mais gente assim, que não assuma os erros dos ministros, que não baixe a cabeça e faça perseguição contra outras pessoas. Agora, por que o Toffoli está tão interessado em tomar o protagonismo e conduzir essa investigação contra o banqueiro ligado ao ministro Alexandre de Moraes por meio de um contrato de quase 130 milhões de reais com a esposa do Moraes, hein? Por quê? Existe um entendimento por parte dos juristas e até de ministros do STF, até nos bastidores, de que o Toffoli quer anular a liquidação do Banco Master. E agora existe um sentimento crescente entre os próprios banqueiros de que o Toffoli está usando essa investigação para encontrar alguma brecha jurídica para fazer esse trabalho de anulação da liquidação. Vamos ver essa outra reportagem aqui do Estadão, ó. Banqueiros veem pescaria de Toffoli para anular a liquidação do Master e afastar Vorcaro da prisão. É crescente entre banqueiros o entendimento de que o ministro Dias Toffoli, do STF, faz uma pescaria na investigação sobre as irregularidades do Master para tentar identificar alguma brecha que permita anular a liquidação do banco. Gente, que vergonha! Que vergonha! O sentimento é de que há algo de podre no reino da Dinamarca. E se você nunca ouviu essa expressão, é uma famosa citação do Hamlet, peça do Shakespeare, que significa que existe algo de errado, alguma corrupção, alguma traição, algo oculto no governo ou em alguma situação.